Lucas 24, nós vamos ler o versículo 28, do 28 ao 32, Lucas 24, do 28 ao 32, é um texto bem conhecido. Após a ressurreição de Jesus, ele aparece para dois discípulos que estavam caminhando para Emaús, desolados, porque a crença deles havia caído por terra. Eles estavam esperando a redenção de Israel por meio da força da violência, da força política, acreditavam que Jesus ia acabar com o jugo romano, e aí Jesus aparece e começa a mostrar que as escrituras diziam que ele teria que sofrer primeiro. Mas aí o verso 28 diz assim: quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele como que ia para mais longe, mas eles o constrangeram dizendo: fica conosco, pois é tarde e o dia já declina. Então Jesus entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, mas ele desapareceu de diante deles. Disseram uns aos outros: não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava, enquanto nos abria as Escrituras? Pai, nós queremos te dar graças pela tua palavra e pedir que nesses breves minutos de reflexão, teu Espírito possa abrir o nosso coração e que essa palavra possa gerar frutos em cada um de nós. Ela possa, como aqui, aquecer o nosso coração, queimar no interior de cada um de nós. É o que nós te pedimos, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém, irmãos? A comensalidade é uma das práticas mais antigas da história humana. A prática de comer junto, dos seres humanos se sentarem para comer juntos. Provavelmente com a descoberta do fogo, que o homem começa a cozinhar o alimento, e aí ele tem essa comunhão, eles passam a comer juntos, e a gente sabe de como nós tivemos conversas prazerosas ao redor da mesa na nossa vida. Quantos acordos foram feitos ao redor da mesa, quantas conversas calorosas, afetuosas ao redor da mesa. E Jesus não é diferente, ele transformou a mesa num símbolo para nós. Um dos grandes símbolos do cristianismo é a mesa. Eu falava há uns dias atrás com o pastor Jonas, que gosta de falar da mesa, né? A primeira mensagem dele aqui conosco foi sobre a mesa, a importância da mesa, e a gente falando aqui de preparar para o ano de 2022 um espaço lúdico, pedagógico, e provavelmente na circunstância que a gente passa como igreja, Projeto Raízes, já com os frutos do Espírito aí focados totalmente na nossa relação, especialmente horizontal, falando que talvez a gente tem que substituir o púlpito, não tirando evidentemente a importância da palavra, porque o púlpito fala da importância, mas trazer a mesa da importância das relações horizontais, né? Deixar isso cada vez mais evidente, porque o símbolo comunica algumas verdades. E Jesus, aqui nesse texto, eu acho interessante, porque ele vinha falando com os discípulos ao longo do caminho, e desde Moisés ele passa a apresentar toda a Escritura a respeito dele. Mas, no entanto, é somente quando ele parte o pão, que eles têm os seus olhos abertos, como que dizendo: eureka! Eu não vinha ao longo do caminho falando, e o nosso coração aquecia, queimava, mas só quando ele parte o pão que a ficha cai, as escamas caem dos olhos dele. É o Mestre, é Jesus de Nazaré, sempre esteve conosco. Por que a gente não percebeu? É no partir do pão que eles percebem, que parece que tendo a sua memória voltando novamente para tantas verdades que Jesus ensinou ao redor da mesa. Porque se a gente pega os 4 evangelhos, você vai ver que Jesus ensinou muita coisa ao redor da mesa. Eu gostaria de lembrar algumas coisas que Jesus falou enquanto esteve à mesa com pecadores, com publicanos, com seus discípulos, falando sobre parábolas de banquetes, de festa. Quanta coisa Jesus ensinou ao redor da mesa. Junto à mesa com Jesus, nós aprendemos, num primeiro lugar, sobre a graciosidade para com os convidados. Se tem uma verdade no Evangelho, é que aqueles que se assentam à mesa não possuem mérito algum. Hoje a gente está aqui ao redor da mesa, cada um trouxe um prato, fez alguma coisa gostosa, mas no reino, aqueles que vão se assentar à mesa, é gente desprovida de qualquer tipo de recurso que possa usar para comprar o favor de Deus. Ninguém pode aqui barganhar com Deus para receber o convite para sentar à mesa.
A gente só se assenta à mesa por causa da graça e da bondade de Deus. Fica muito evidente, especialmente numa das parábolas de Jesus, no Lucas 14, a gente já vai falar um pouquinho dela, mas no próprio Evangelho de Mateus, no capítulo 8, primeiro evangelho aí que na ordem das Escrituras, a gente vê Jesus falando que aqueles que vão se assentar à mesa, eles estão desprovidos daquele exclusivismo étnico, eles não são judeus. Jesus disse assim em Mateus 8, olha, muitos virão do ocidente e do oriente e vão se assentar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Não são os judeus que vão se assentar, não é esse povo exclusivo, não é esse povo que se acha melhor do que os outros porque é descendente de Abraão de sangue, não, são os descendentes de Abraão pela fé que vão se assentar à mesa. Não tem nada a ver com etnia, tem a ver com graça, tem a ver com favor imerecido, tem a ver com nós crermos no sacrifício de Jesus e automaticamente passarmos a sermos justificados por Deus, e aí a gente tem o direito de sentar-se à mesa. Muito melhor do que essa, por mais que esteja bonita, por causa do trabalho dos irmãos, da minha esposa Letéia, do Joel, da Vale, todo mundo que ajudou, mas lá no reino vai ser muito melhor a mesa, e a gente só vai ter a possibilidade porque é graça. Nós somos não judeus de nascimento, não herdeiros, descendentes de Abraão por nascimento, mas pela fé. Jesus ensina para nós também que aqueles que vão assumir a mesa são aqueles que estão desocupados com as coisas dessa vida, e que é Lucas 14 que eu disse há pouco. Lembra da parábola que Jesus diz que sai, o rei manda pessoas convidarem para a festa, para um grande banquete, e um por um começa a dar uma série de desculpas, não tem justificativa alguma, os argumentos, as desculpas, são esfarrapadas. Olha, eu comprei uma junta de bois, preciso testá-la. Olha, eu comprei uma propriedade, eu preciso vê-la. Eu me casei, não posso ir ao banquete. E Jesus vai dizer que todos esses estavam dando desculpas, estavam envolvidos com as coisas dessa vida, mas o que eu acho extraordinário nessa parábola é que ele diz, olha, sai pelas vielas, pelas esquinas, peguem os coxos, os mancos, os pobres, os mendigos, e vocês vão arrastá-los para o meu banquete, e o meu banquete vai estar lotado, mas o que eu acho engraçado é, pega essa turma toda à força, arrasta essa gente para a minha festa, enche a minha casa, e aqueles que não quiseram, não vão experimentar do meu banquete. Sabe o que isso mostra para nós? É graça irresistível. É aquela graça que não tem como a gente falar não, porque se nós somos eleitos de Deus, a graça vai operar no nosso interior de maneira irresistível. Não é algo que vai anular a tua responsabilidade, vai anular você, não, é porque não tem como nós dizermos não para essa graça, se de fato ela nos escolheu. É como se Jesus nos enredasse, nos capturasse, e a gente se sente atraído. Olha a palavra de Jesus para Levi na coletoria de impostos. Ele não faz um convite para Levi, ele não pede para Levi, ó Levi, se você quiser me siga, olha Levi, se você estiver disposto me siga, ele fala, vem e me siga, me segue, é uma ordem, e isso mostra essa graça irresistível, e aí ele enche a casa de gente desprovida de recurso, de posse, é gente desprovida da etnia, é gente desprovida de posse, e é gente desprovida de qualquer outra coisa, é gente desprovida inclusive da vida religiosa, da participação na vida religiosa. Jesus se identificou especialmente com publicanos e pecadores, e aliás ele é ridicularizado porque ele se assenta com publicanos e pecadores. Qual era a fama dele? Comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. O pastor Paulo Capelletti, ele fala assim, que se tem uma coisa que crente consegue imitar Jesus, é ser comilão e beberrão, porque é o povo que gosta de comer, né? Aí nisso aí a gente está bem parecido com o mestre, a gente é tudo comilão, gosta de, pelo menos nisso ele fala, a gente parece com Jesus, mas ele se identifica com esses. Então a primeira coisa que Jesus nos ensina junto à mesa, os convidados estão lá por causa da graça, é por causa de favor imerecido, não é o fato de você ser descendente de sangue de Abraão, e nem descendente de crente, nem porque você nasceu dentro da igreja, não, é graça de Deus, é graça irresistível. Não são aqueles que compram o favor de Deus, que dão ofertas generosas na igreja, não, é graça irresistível. Não é gente que participa do domingo, que dá oferta, que dá dízimo, embora isso faça parte da vida cristã,
mas a gente só está aqui por causa da graça. Amém? Primeira coisa que Jesus ensina. Mas ele ensina junto à mesa, a gente aprende sobre a hierarquização invertida do reino. Jesus diz, maior no reino de Deus é o garçom do que o doutor que é servido. Maior no reino de Deus é o cozinheiro ou o auxiliar de cozinha, que está lavando a louça, do que os príncipes que estão sentados, desfrutando dos banquetes. Maior é o que serve. Jesus vai dizer isso também, no capítulo 22 de Lucas. Ele está vendo no banquete na casa de um fariseu, ele começa a perceber que as pessoas escolhem os melhores lugares, ele já dá uma bronca naquele pessoal. Olha, quando você for convidado, escolhe o pior lugar, porque aí a pessoa que está promovendo a festa, o banquete, ele fala, senta aqui num lugar de honra, porque é pior você sentar num lugar de honra e o cara fala, esse lugar está reservado para alguém mais importante que você, então seja humilde. Mas ele também vai falar assim, para aquele cara que estava dando o banquete, quando você dá um banquete, não chama aqueles que podem retribuir você, chame os pobres, chame aqueles que não conseguem pagar, porque aí você vai ser recompensado no banquete do reino de Deus, na ressurreição dos justos. Jesus começa a falar aqui para nós, dessa lógica do serviço, e ele mesmo em João 13 faz isso. Depois de estar à mesa com os discípulos, ele coloca uma toalha na cintura e começa a lavar os pés dos discípulos e diz, eu sendo mestre, Senhor, lavei os vossos pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo. Eu mesmo estou exemplificando para vocês a lógica no reino. Eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. É tudo ao contrário no reino de Deus, Jesus vai nos dizer. E quando a gente pensa geralmente nisso, geralmente na cabeça de muitos vem a ideia só da abnegação, da renúncia que é importante. Mas a renúncia em si não é nada, se ela não for acompanhada de ações que de fato vão promover a vida do outro. C.S. Lewis vai dizer em Quatro Amores que é por isso que a caridade é importante. A renúncia faz você olhar para si, mas ela tem que desembocar em algo que promova a vida do outro, que traga emancipação na vida do outro. E isso que a caridade, que o ágape faz, que o amor faz. Por isso que Paulo vai dizer em Filipenses, para nós considerarmos os outros superiores a nós mesmos, porque aí a gente não vai ter dificuldade de servir e vê-lo crescer. Alguns dizem que a amizade, ela se evidencia quando o outro está na hora do aperto, mas muitas das vezes se evidencia quando a gente fica feliz pelo crescimento do outro, inclusive é instrumento para que o outro cresça. Tem muita gente que na hora que vê o outro crescer fica indignado, fica enciumado, está movido por inveja, por frutos da carne, mas o nosso papel é trabalhar inclusive para o crescimento do outro. Segunda coisa, junto à mesa, então a gente aprende essa lógica invertida do reino de Deus, mas a gente aprende com Jesus junto à mesa, a sermos responsáveis diante da fome do próximo. Jesus torna os discípulos e cada um de nós corresponsáveis quando a gente lida com o problema da fome. Faz parte da nossa vida cristã, do imperativo cristão. Esse texto que eu citei de Lucas 14, trazendo os pobres para comer junto, para estar à mesa, dando a eles algo que eles não podem retribuir. A gente faz não para ter algo para ser louvado por essas pessoas, não, a gente faz porque eles estão com fome. Tinha um sujeito que trabalhava com fome no Brasil antigo, Betinho, né, e deixando de lado aqui as crenças dele, os ideais dele, mas ele diz algo que é verdadeiro: quem tem fome tem pressa. Quem tem fome tem pressa. Diante do problema da fome, Jesus colocou os discípulos em movimento para fazer alguma coisa. E o texto clássico disso para nós é um milagre que é repetido por todos os evangelistas, que é a multiplicação dos pães. O texto diz que Jesus compartilhou com os discípulos a mente dele e o coração. Ele vê e diz assim para os discípulos: essa multidão não come faz 3 dias, estou preocupado com ela. Vocês precisam fazer alguma coisa. Ele está compartilhando as ideias dele, a mente dele, mas ele compartilha o coração. Tenho compaixão dessa gente, há 3 dias não come. O que ele está fazendo? Ele está tornando os discípulos corresponsáveis com ele. Vocês precisam fazer alguma coisa diante da fome da multidão. Então a gente aprende aqui que Jesus compartilhou conosco lidar com esse problema
na nossa sociedade especialmente. E quando a gente lida com esse problema, olhando para esse milagre da multiplicação, uma das coisas mais fascinantes é que a gente pode participar com pouco, com aquilo que a gente tem. Tinha um menino lá, né, João vai dizer. Tem um garoto aqui, eu acho que foi o único que entendeu o que Jesus estava querendo fazer. Porque os discípulos estão num tom meio de brincadeira, onde a gente vai comprar pão para tanta gente? 200 denários não dá para comprar muita coisa. Mas tem um menino aqui, tem 5 pães e 2 peixes. E Jesus fala, então basta. Se tem isso é suficiente. Sabe o que Jesus nos ensina? Se a gente consagra o pouco a Ele, Ele é capaz de converter isso em muito. O pouco que é consagrado nas mãos de Deus, Ele consegue trazer multiplicação. Se a gente diz sim para os desafios que Deus coloca na nossa vida, a gente tem que contar com o provedor. É isso que Ele está ensinando para nós. Ele já agradece o pouco antes do milagre, Ele agradece. Te louvo, te agradeço, porque se é isso que o Senhor nos deu diante da fome, dessa multidão de aproximadamente 14 mil pessoas, porque não contaram mulher e criança, então isso basta, é suficiente, e a gente, pelos evangelistas, sabe que Deus promoveu um grande milagre. Jesus está nos ensinando a começar com o que a gente tem. O que você tem? 2 peixinhos, 5 pães? Coloca diante dele porque vai ser suficiente. A gente conta com um provedor, amém? E por fim, aliás, aqui a gente ainda pode lembrar da oração do Pai Nosso, né? Quando a gente fala de ser responsável pela fome do próximo, isso está embutido no Pai Nosso, que é o texto mais conhecido das Escrituras. Que as pessoas oram e rezam todos os dias. O pão nosso, mas o pão é nosso, não é meu. Às vezes a gente quer compartilhar o Pai Nosso, mas o pão a gente quer acumular, porque a gente idolatra o pão muitas vezes. Mas Jesus nos ensina a orar pelo pão, dizendo, ele é nosso, ele não é meu. Ele foi dado para ser compartilhado, ele foi dado para ser dividido, ele foi dado para ser colocado no socorro do próximo, o pão nosso de cada dia. E por fim, junto à mesa, e o mais importante, nós aprendemos não só sobre a realimentação do nosso corpo, mas especialmente a realimentação da nossa fé. Eu falei que a mesa se tornou um símbolo do cristianismo. A mesa é um símbolo da nossa fé. E Jesus transformou a mesa num sacramento, num memorial, as igrejas fazem isso há mais de 2000 anos. Hoje é difícil de falar de memorial, de repetição, porque nós estamos numa geração que gosta de originalidade, que é viciada no novo. Se não é novo, não é original, descarta. C.S. Lewis fala que a nossa geração sofre de esnobismo cronológico. Tudo que é antigo a gente não quer, a gente quer coisa nova. E Jesus nos ensinou a repetir um ato constantemente, a rememorar. Sabe por quê? Porque a nossa natureza é dada ao esquecimento. A gente esquece, às vezes, de grandes experiências que nós tivemos com Deus. Às vezes a gente está murmurando e esquece de onde Deus nos tirou. Às vezes a gente está numa crise financeira e esquece de outras crises que Deus proveu na nossa vida. E parece que se esquece que o mesmo Deus que foi ontem, Ele é hoje e vai ser para sempre. Por isso tem que repetir mesmo, tem que rememorar, tem que fazer constantemente, porque a gente se esquece. E o salmista diz que a gente não pode se esquecer de nenhum dos benefícios do Senhor. Bendiga a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Uma das implicações da palavra apostasia é esquecimento. Deixar aí, foi embora. Você esqueceu do quê? Do que Cristo fez na cruz, de onde Ele te tirou, do jeito que Ele cuidou de nós, das experiências que a gente teve no passado. A ceia do Senhor, a mesa do Senhor, ela nos ensina pelo menos 4 coisas, 4 olhares a gente pode ter. Primeiro, um olhar para trás, a gente olha para a cruz do Calvário, daquilo que foi feito 2000 anos atrás na cruz, que Ele deu a vida por nós, que Ele pagou o preço no nosso lugar, que Ele foi tornado justo para nos justificar mesmo nós sendo pecadores, que Ele nos amou mesmo ainda quando nós éramos pecadores, que Ele nos ressuscitou estando nós mortos nos nossos pecados. É olhar para trás, o que Cristo fez, lembrar do sacrifício, mas é olhar para o presente. Por que a gente pratica a ceia? Porque a gente tem que comer do Senhor todos os dias da nossa vida, é mostrar que nós dependemos dEle. Não é porque você teve experiências extraordinárias no passado,
significa que foram suficientes. A gente precisa se alimentar de Deus todo dia. Isso tem uma coisa interessante na mesa, é isso. Que embora tenha um sacramento e eu não retiro a importância dele, do vinho, do pão, mas para pensar, Jesus diz assim, lembra de mim todas as vezes que você comer desse pão. Toda vez que você estiver na mesa, ele fala, lembra de mim. Quantas vezes você senta na mesa? Todo dia, né, praticamente, para comer. Agora, para pensar, todo dia que você sentasse à mesa, ele diz, lembra de mim. Não só na ceia comunitária, mas todo dia na sua casa, que você se sentar para tomar um café, almoçar, Jesus está dizendo, lembra de mim. Lembra do que eu fiz. Lembra que você precisa se alimentar mais uma vez da minha carne e beber do meu sangue. Você precisa permitir que o meu Espírito gere vida em você todos os dias. Um olhar para o presente. Mas a ceia nos lembra que tem um olhar para dentro. Paulo diz para a gente sondar o nosso coração. Na ceia, no ensino de Paulo da ceia, ele diz, sonde, examine cada um a si mesmo para ver se vocês estão na fé. Examinem a si mesmos. Lá o principal pecado que Paulo diz é o da divisão, é da falta de perdão, é da falta de comunhão, porque aquela igreja era dividida entre ricos e pobres. Mas tem muita coisa que a gente precisa sondar para participar da mesa e pedir perdão. Tem um olhar para dentro, mas o último olhar é o olhar para fora, aliás, é o olhar para o futuro. Porque Jesus disse que toda vez que a gente come do pão e bebe do vinho, a gente anuncia a morte do Senhor até que Ele venha, até que Ele volte. A gente nunca pode esquecer que um dia nós vamos participar dessa ceia junto com Abraão, Isaac, Jacó. A gente vai participar da mesa do Senhor. Vamos ouvir benditos do meu Pai, vinde para o reino prometido para aqueles que o amam. Sentar-se, comer, provai da ceia postas. O Apocalipse termina com um banquete, com bodas de casamento. Termina com a noiva sendo glorificada, honrada. É curioso porque Apocalipse começa mostrando a glória de Cristo. E geralmente fala da glória para ser lá para o final, né? O ápice do Apocalipse. O Apocalipse já começa com o ápice. Começa com a glória do Cordeiro, ele vendo a visão gloriosa de Jesus, João, na ilha de Patmos. Mas o engraçado é que no final quem é glorificado é a noiva. Paulo diz que a mulher é a glória do homem. E isso não serve só para Adão, serve para o último Adão, serve para Cristo Jesus. A noiva vai ser a glória do noivo. Nós vamos ser glorificados e vamos participar desse banquete. Se tem um olhar que gera esperança e faz a gente caminhar nesses dias, e eu espero que 2022 seja muito melhor do que esse ano, é olhar com essa certeza gloriosa que a gente vai se assentar à mesa do Cordeiro e participar dessa festa, amém? Pai, queremos te dar graças por toda a tua bondade demonstrada para nós, queremos te dar graças por aquilo que a tua palavra nos ensina, por aquilo que nós vemos na vida do teu Filho Jesus. Junto à mesa, nós podemos ter a certeza que é a tua graça que nos traz, é a tua graça que nos traz para essa mesa, é a tua bondade, não é o nosso mérito, não é a nossa capacidade humana, não é a nossa barganha, não são as nossas boas obras, todos nós somos pobres de espírito, miseráveis, dependentes da tua graça e do teu amor. Junto à mesa o teu Filho Jesus nos ensinou, quem se assenta são os pobres, quem se assenta são aqueles que virão do Oriente, do Ocidente, desprovidos da etnia, quem se assenta são os mendigos que dependem da tua bondade e da tua graça. Junto à mesa nós aprendemos que maior é o que serve, e que o teu Espírito nos ajude a servirmos uns aos outros ao longo de 2022, nos dá a humildade de Jesus de Nazaré, que a humildade de Jesus de Nazaré, ela possa ser latente nas nossas vidas, no nosso coração, para que a gente supere as dificuldades dos relacionamentos, para que a gente supere qualquer tipo de altivez, de arrogância, que o Senhor nos dê humildade, nos batize de humildade, a humildade que habitou no coração de Jesus de Nazaré. Junto à mesa nós aprendemos a nos responsabilizar pelo nosso irmão, por aqueles que sofrem, que o Senhor nos ajude a confiar os nossos recursos no teu reino,
crendo que o provedor multiplica tudo aquilo que nós colocamos na mão dele. Junto à mesa, nós olhamos para trás e damos graças pela tua cruz. Damos graças pelo teu grande amor, que entregou o próprio Filho para morrer por cada um de nós. E aquele que não poupou seu próprio Filho, mas entregou, dará juntamente com ele tudo que nós precisamos na nossa jornada aqui nesse mundo. Nós aprendemos a olhar para o presente e nos alimentar da tua graça todos os dias, da vida de Jesus de Nazaré. Nós aprendemos a olhar para dentro nessa noite. Pedimos, tenha misericórdia das nossas vidas, nos ajuda a superar as nossas dificuldades, os nossos pecados, as nossas falhas, nos ajuda a viver piedosamente em santidade, Pai, e nos dá certeza gloriosa, que nós vamos um dia estar sentado aqui à mesa, na presença do Todo-Poderoso, na tua presença, Pai. Nós estaremos juntos com os santos redimidos, com os santos glorificados, com a tua noiva adornada, pura, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante. Nós estaremos lá, toda lágrima dos nossos olhos será enxugada, toda injustiça vai dissipar, porque essa terra vai ser tomada pela nova Jerusalém que desce dos céus. E nós queremos te glorificar por isso nessa noite, Pai. Nessa hora eu quero pedir, pelo próximo ano de 2022, que o Senhor nos abençoe de maneira poderosa, nos ajuda na nossa jornada, cada vida aqui nesse lugar, e os irmãos que estão em suas famílias, viajando, que o Senhor abençoe poderosamente cada um desses irmãos, estende a tua mão de poder, e abençoe esse próximo ano, Pai, abençoa a tua igreja, dando coragem. Nós não queremos ser uma igreja que se curva a coisa alguma a não ser a Ti. Não nos deixe curvar ao medo, nós queremos estar curvados a Ti. Não queremos estar curvados ao Estado, nós queremos estar curvados a Jesus de Nazaré. Nos dá a mesma coragem de Daniel e dos seus amigos, que quando foi dito a eles, se curvem, eles dizem, nós não vamos nos curvar. E quando foi dito, ninguém vai dobrar o seu joelho a Yahvé, Daniel disse, eu vou me curvar, e eu abro as janelas para todo mundo ver, que o meu Deus é glorioso e reina para todo sempre. Nos dá essa mesma coragem, Pai, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, ainda em oração, Deus. Aleluia, Senhor. Nós oramos, ó Pai, para que de fato o nosso coração esteja sempre, ó Deus, atento à mesa, Senhor. Nos faça trazer a lembrança aquilo que pode nos dar a esperança, Senhor. Como diz a tua Escritura. E a nossa única esperança não está nessa terra, não está nas coisas que essa terra produz. A nossa esperança está no retorno do teu Filho amado Jesus. Ele é a nossa única esperança, nossa esperança de alegria eterna, nossa esperança de plenitude, nossa esperança, Deus, de cura em todas as áreas da nossa vida, sejam elas físicas, sejam elas psicológicas, sejam elas nas emoções. Senhor, nos ajuda a ser uma igreja que é a família, Senhor, que se assenta ao redor da mesa, que estreita relações, que ajuda um ao outro, Senhor, que levanta aquele que cai, que consola aquele que se entristece, que se preocupa com aquele que está doente. Nos ajuda, Senhor. Nós oramos, ó Pai, nessa noite, para que de fato essa mensagem possa ser cravada em nosso coração, e que a gente possa ser reconhecido como uma igreja que é família que senta ao redor da mesa, Senhor. Nós oramos ao Senhor, para que o bom perfume de Cristo possa exalar da nossa vida. Em nome de Jesus.